cena do filme Rogue One da série Star Wars que o rebelde Saw Gerrera, ele tá falando com a Jyn Erso, que é a protagonista da história, tentando convencer ela para se juntar à causa rebelde contra o Império Galáctico. E ele questiona ela se ela não se incomoda de ver em todos os lugares que ela vai estampadas as bandeiras do Império. E aí ela responde para ele o seguinte: não tem problema, é só não olhar para cima. Olá pessoal, aqui é a Lilica do canal Comparando Livros. E por incrível que pareça, esta abertura, sim, nós vamos conversar sobre o conto da Aya, da Margaret Atwood, essa distopia que foi a distopia, já adianto, foi a distopia mais angustiante que eu já li. Antes de começar, um recadinho rápido: se você chegou aqui no canal Comparando Livros, seja muito bem-vindo. Aqui a gente conversa principalmente de livros para quem gosta de ler e para quem quer gostar de ler. Lembrando que se você quer acompanhar as minhas leituras e os próximos vídeos do canal, primeiro, se você quer acompanhar os próximos vídeos do canal, vocês podem se inscrever aqui embaixo, e aí vocês vão poder assistir vários vídeos e saber quando os novos vídeos foram publicados aqui pelo YouTube. E também, se vocês querem acompanhar as minhas leituras, eu falo todo dia, mais ou menos todo dia, lá no Insta Stories. Então tá o meu Instagram aqui pra você me acompanhar por lá também. Então, rebobinando um pouco a fita pro início desse vídeo, a Jyn, quando responde isso pro Sol, ela reforça essa coisa do Star Wars de ter sempre um arco dramático, né? Principalmente no Rogue One, de alguém que ainda se fica na dúvida. Isso tem também no Blade Runner 2049, aquele protagonista que se depara com uma causa maior, uma causa maior de luta contra um sistema totalitário. E aí esse protagonista, quando ela faz essa resposta, né, de que é só não olhar para cima, ela não só reforça isso de que a submissão das pessoas que estão ali, muitas pessoas têm as duas opções: se submeter e fazer o sofrimento delas serem menor caso elas aceitem, não olhem para cima, não olhem para os lados daquilo que está acontecendo no mundo real. Assim como não olhar para cima ou não olhar para os lados significa deixar de sonhar. E aqui é a conexão que eu faço com o conto da Aya. E no conto da Aya, a nossa protagonista, a Offred, que na verdade o nome dela é a June, mas ela perdeu o nome dela porque nem nome as mulheres têm direito aqui nessa distopia. Então começa assim, a gente já essa história é narrada pela June até o final, que tem um final com uma outra narração aqui, e a June, ela já começa nesse mundo totalitário em que as mulheres perderam todos os direitos. Esse mundo é organizado sobre uma justificativa de que tá havendo uma guerra lá fora. Esse mundo se chama Gilead, então tem muros em volta. Então nesse local a gente tem comandantes, e nesse comandante tem uma estrutura social. Não sei por qual eu começo, não sei quem é pior que quem. Talvez o mais leve aí é o comandante, mas acho que ninguém tem liberdade nessa sociedade, nem o comandante. O comandante, ele é o dominador daquela área ali. As aias são escravas, eu vi dessa forma, desse comandante. Dessas casas, elas pertencem na verdade ao Estado, ao Estado, porque elas pertencem ao comandante, tanto é que elas perdem o nome, então elas ganham o nome do comandante. Então aqui a June, ela vai ser a Offred, porque o comandante dela se chama Fred, então é do Fred. Ela não tem mais o nome dela. A gente tem também as tias, que são mulheres que preparam as aias. Sim, as aias são as mulheres que vão fazer a procriação. Elas estão ali para serem submetidas a um ritual de estupro todo mês, que elas estão férteis, para elas poderem fazerem a procriação da espécie humana. Na verdade, o mundo anterior estava tendo uma crise de infertilidade, estava tendo também ataques terroristas,
E as religiões começaram a ter um domínio sobre a política e sobre a comunicação. E aí, nessa questão religiosa, nessa questão de proteção, se começou um estado de pânico e de guerras. E todo o fundamentalismo que se teve para se, com a justificativa de proteger os Estados Unidos, nessa área que seria os Estados Unidos, para se formar essa Gilead, foi o fundamentalismo religioso. A June, ela tinha uma vida comum. Ela tinha um namorado que era um marido praticamente, o Luke. Ela fala muito da relação com a mãe. Então a gente vai descobrindo passo a passo, de uma forma assim bem sinuosa, como aos poucos o cerceamento da liberdade das mulheres e depois de todas as pessoas foi se constituindo até chegar no ponto do sofrimento que ela passa nessa cidade, nesse país aí de Gilead. Nada muda instantaneamente. Numa banheira que se aquece gradualmente, você seria fervida até a morte antes de se dar conta. Havia matérias nos jornais, é claro. Corpos encontrados em valas ou na floresta, mortos a pauladas ou mutilados, que haviam sido submetidos a degradações, como costumavam dizer. Mas essas matérias eram a respeito de outras mulheres. E os homens que faziam esse tipo de coisa eram outros homens. Nenhum deles eram os homens que conhecíamos. As matérias de jornais eram como sonhos para nós. Sonhos ruins sonhados por outros. Que horror, dizíamos, e mas eram horrores sem ser críveis. Eram demasiado melodramáticas, tinham uma dimensão que não era a dimensão de nossas vidas. Éramos as pessoas que não estavam nos jornais. Interessante que tanto aterrorizante para mim foi o mundo de Gilead, mais aterrorizante foi o mundo que se formava até chegar ao mundo de Gilead. Porque as colocações aqui da June são de coisas que não são diferentes das coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. E isso me chocava muito. A leitura desse livro, ela foi tão intensa para mim que eu já estava muito firme e planejada, assim, bem estruturadinha de pegar a série para assistir. Eu não consegui até hoje. Tenho vontade e eu vou assistir. Uma outra coisa interessante aqui das protagonistas, das mulheres aqui, é a relação entre essas mulheres dentro dessa situação, sabe? É algo também muito aterrorizante a relação que elas têm, principalmente no sentido de vigilância uma das outras e de uma facilidade incrível de ficarem umas contra as outras. O regime que elas são submetidas é tão amedrontador porque todos os dias elas são colocadas para terem medo. Elas ficam num lugar que é vigiado por homens armados. Elas ficam no lugar que o tempo todo... Uma característica muito interessante de regimes totalitários é mostrar a punição. Então, o tempo todo tem um muro lá que eles penduram pessoas mortas, como exemplo. Essa coisa de chibatada sempre teve, né, gente? Como exemplo para dar medo. É um pouco... Eu vou fazer aqui uma comparação com Jogos Vorazes, na frase famosa do Snow, de que ele dá uma esperança e dá o medo. Então ele tem que dar mais medo do que esperança, mas ele dá a esperança para que ele consiga dominar as pessoas. E isso se repete um pouco aqui, sendo que aqui eu não vejo muita esperança não, aqui é medo mesmo, não tem possibilidade nenhuma. A June, ela vai ter um arco como protagonista interessante. Ela não vai ser aquela pessoa fodona que eu tava acostumada a ler nas distopias que eu lia. Então, sei lá, Cat Everdeen, a atriz, não é essa linha de pessoas assim que tem aquele medo, mas vai naquele arco de ser aquela pessoa. Ao contrário, ela sempre tá insegura. A trajetória dela é bem instigante pro leitor, porque a gente fica assim, pô, peraí,
será que ela vai fazer alguma coisa agora? Não, peraí, como é que ela vai? Porque as coisas na vida dela, aí nesse mundo, a Margaret Atwood vai colocar algumas futucadas na June. Vivíamos como de costume por ignorar. Ignorar não é a mesma coisa que ignorância. Você tem de se esforçar para fazê-lo. A narrativa da Margaret Atwood passa muito isso pra gente. Eu achei uma narrativa bem seca, é uma narrativa forte, densa. Às vezes eu acredito que eu ficava pensando assim, poxa, mas eu tô cansada de uma repetição estilística. Não sei se eu tô falando assim uma besteira assim, de estilo, de o tempo todo dar essa coisa de meio que de repetição de algo temeroso na rotina da June. Mas aí eu ficava pensando e eu acabei concluindo isso. Foi um recurso narrativo pra gente sentir essa repetição e essa dor. Inclusive, tudo em volta delas paira um suicídio, porque é algo tão atormentador que elas são vigiadas até para elas não se matarem. Elas são desprovidas de qualquer objeto, porque o tempo todo vai acontecer situações extremas dentro desse lugar. Mas assim, é tudo muito intenso e angustiante. Então, terminar de ler esse livro foi algo que eu botei ali lá na cabeceira e tipo, ai, sabe? É uma coisa que não é necessariamente uma distopia, com elementos atuais, como normalmente a gente tem, né, pra gente refletir, com elementos atuais, e que a gente tá vendo que se a coisa continuar assim, vai acontecer. É algo que pra mim, eu vi muitas coisas aqui já acontecendo mesmo, sabe? E por isso, e muito próximas de acontecer, assim, não tão distantes de acontecer. Bom, eu acho que é isso. Esse livro tem um potencial incrível. Esse livro, ele me fez pensar em distopias de uma forma mais dura. Eu pensava que, poxa, distopia é tão legal, a gente conversa, é leve. Mas esse livro aqui é um livro difícil. É um livro fácil de ler, tá? Mas é um livro difícil pelo enredo que ele propõe, pela imaginação que a Margaret Atwood teve, mas é aquele mal necessário, aquele mal que a gente precisa ler. Então, se você vai encarar, eu acho uma ótima leitura, uma boa pedida, um livro super bem escrito. Eu acho que tudo se encaixou. Ele deixa a gente também assim, pra gente fazer as nossas... muitos pensamentos aqui são concluídos pelo leitor. E isso já é uma coisa interessante, até porque aquilo que não tá pronto instiga a gente a ficar falando mais. A leitura não se termina com o término do livro. A leitura, ela se perpetua para as discussões. E aí é que é a melhor parte, eu acho também, né, de ler e ter essa coisa do impacto da leitura na nossa vida e nas nossas conversas. Então, me contem se vocês já leram o Conto da Aya. Me contem se vocês já leram o Conto da Aya, se vocês gostaram, o que esse livro fez com vocês. E me contem das suas distopias preferidas, se teve alguma distopia que você leu e que você ficou mal, mas num sentido assim positivo, de querer pensar e de se sentir que você não ia esquecer essa história por muito tempo. Acho que é isso que vai acontecer comigo aqui. Então vamos embora conversar, deixa aqui seu comentário, eu vou adorar, a gente vai conversando aqui até a gente se ver no próximo vídeo. Eu vou estar lá, quero ver vocês.